Vamos dar início, na primeira parte, do segundo vídeo do Evangelho de Bartolomeu. Que Jesus Cristo te abençoe e ilumine teu espírito. Amém. Não me lembres nem tentes o mal contra mim, mas concede-me a resposta às minhas perguntas. Tu que vieste aqui ao mundo, confirmaste a palavra eterna do Pai. Transformaste a tristeza em alegria. Fizeste da vergonha de Eva contentamento e a restauraste justamente, estando contida no ventre materno. 92:10. E, dizendo isto, Jesus o levantou e disse-lhe: Bartolomeu, olha para o adversário dos homens. Eu te digo que, quando olhares para ele, não só tu, mas todos os outros o verão. 93:11. Mas todos lhe disseram: Senhor, deixe-nos vê-lo. 94:12. E ele os conduziu do Monte das Oliveiras, e olhou com raiva para os anjos que guardam o inferno, e fez sinal a Miguel, para que tocasse a trombeta no alto dos céus. E Miguel tocou a trombeta e a terra tremeu, e Belial subiu, sendo retido por 660 anjos e preso com correntes de fogo. Seu comprimento era de 1.600 covados e sua largura de 40 covados. Seu rosto era como uma viga de fogo, seus olhos estavam cheios de trevas, e fumaça fétida saía de suas narinas. Sua boca era como o abismo de um precipício, e uma de suas asas tinha 4 covados quadrados. 95:14. E quando os apóstolos o viram, caíram com o rosto em terra e ficaram como mortos. 96:15. Mas Jesus veio e ressuscitou os apóstolos e lhes deu o espírito de poder. E disse: Bartolomeu, aproxime-se e pise-no no pescoço, e ele vos contará quais são as suas obras e como engana os homens. 97:16. Jesus estava à distância com os demais apóstolos. 98:17. Bartolomeu, porém, teve medo e, levantando a voz, disse: Bendito seja o nome do teu reino imortal, agora e para sempre. Tendo ele terminado de falar, Jesus permitiu, dizendo: Vai e pisa no pescoço de Belial de Satanás. E Bartolomeu correu depressa e o pisoteou até o pescoço dele, e Satanás tremeu, e Bartolomeu levantou a voz e disse assim: Ó ventre mais amplo que uma cidade, mais amplo que a extensão dos céus, que aqui contiveste, os 7 céus não podem conter, mas tu mantiveste santificado em teu seio, evidentemente fora de lugar, sem dor. Então o anticristo tremeu e se encheu de fúria. 99:18. E Bartolomeu teve medo e fugiu, e disse a Jesus: Senhor, dá-me a orla do teu manto, para que eu tenha coragem de me aproximar dele. 119. Mas Jesus lhe disse: Não podes ter a orla do meu manto, porque estas não são as minhas vestes, que eu usava antes de ser crucificado. 101:20. E Bartolomeu disse: Senhor, temo que, assim como ele não poupou nem os teus anjos, eu também me devorarei. 102:21. Disse-lhe Jesus: Não foram todas as coisas feitas por minha palavra e pela vontade de meu Pai? Os espíritos foram sujeitos a Salomão, e vocês, por sua vez, foram enviados pela minha palavra. Vão em meu nome e peçam-lhe o que quiserem. 103:22. E Bartolomeu fez o sinal da cruz, orou a Jesus e foi para trás dele. E Jesus lhe disse: Aproxima-te. E quando Bartolomeu se aproximou, fogo se acendeu ao seu redor, de modo que suas roupas pareciam estar em chamas. Disse Jesus a Bartolomeu: Como já te disse, pisa no pescoço dele e pergunta-lhe qual é o seu poder. E Bartolomeu foi, pisoteou o pescoço dele e pressionou o rosto contra as orelhas, bem rente ao chão. 104:23. E ele disse a Bartolomeu: Diga-me quem você é e qual é o seu nome. E ele disse: Relaxe um pouco, e eu lhe direi quem eu sou, como cheguei aqui, quais são as minhas obras e qual é o meu poder. 105:24. Então, soltando, disse: Conte-me tudo o que você fez e tudo o que você faz. 106:25. Ele respondeu: Sim. Você quer saber o meu nome? No início, eu era chamado de Satanás,
aquele que é interpretado como um mensageiro de Deus. Mas, quando rejeitei a imagem de Deus, meu nome passou a ser Satanás, isto é, um anjo que guarda o inferno. 107:26. Novamente, Bartolomeu lhe disse: revele-me tudo e não me esconda nada. 108:27. Ele respondeu: juro-te pelo poder da glória de Deus que, ainda que eu tentasse esconder algo, não conseguiria, porque perto de mim está aquele que pode me condenar. Pois, se eu pudesse, eu o teria destruído como a todos os que vieram antes de você. 109:28. Porque na verdade, eu fui formado, o primeiro anjo, pois, quando Deus fez os céus, tomou um punhado de fogo e me formou primeiro. Miguel, em segundo lugar, eis a decisão, porque ele teve seu filho antes dos céus e da terra, e nós fomos formados, porque quando ele pensou em criar todas as coisas, seu filho disse uma palavra, pela qual também fomos criados pela vontade do filho e o consentimento do pai. 110:29. Eu mesmo me formei primeiro, depois Miguel, o capitão dos exércitos que estão acima, Gabriel, terceiro, quarto, Uriel, Rafael, quinto, sexto, Natanael, e outros anjos cujos nomes não posso dizer porque são eles, que têm as varas de Deus, e me ferem com suas varas e me procuram 7 vezes à noite, e 7 vezes durante o dia e me deixam absolutamente nada e destroem toda a minha energia. Estes são os anjos da vingança, que estão diante do trono de Deus. Eles são os anjos que foram formados primeiro, 111:30, e depois deles todos os anjos foram formados. No primeiro céu há 100.000, e no segundo 100.000, e no terceiro 100.000, e no quarto 100.000, e no quinto 100.000, e no sexto 100.000, e no sétimo 100.000. E fora dos 7 céus está o primeiro firmamento, uma superfície plana sobre a qual atuam os poderes que agem sobre os homens. 112:31. Porque há outros 4 anjos que estão distribuídos sobre os ventos. O primeiro anjo está acima do norte, ele é chamado Sheirou, o anjo do norte, e ele tem em sua mão uma vara de fogo e restringe o excesso de umidade para que a terra não fique muito molhada. 113:32. E o anjo que está acima do nordeste é chamado Erta. Ele tem uma tocha de fogo e a coloca ao seu lado e aquece o grande frio dele para que ele não congele o mundo. 114:33. E o anjo que está acima do sul chama-se Quercosa, e quebram a sua ferocidade para que não faça tremer a terra. 115:34. E o anjo que está acima do sudoeste chama-se Nausha, e ele tem um pedaço de neve na mão e o leva à boca e apaga o fogo que sai da sua boca, e se o anjo não o apagar na boca, o mundo inteiro se incendiará. 116:35. E há outro anjo acima do mar, que agita as ondas do mar. 117:36. No entanto, 118:37, Bartolomeu lhe diz: como você castiga as almas dos homens? 119:38, Beliar Satanás lhe diz: você quer que eu declare também a punição dos hipócritas, dos murmuradores, dos bufões, dos idólatras e dos gananciosos, dos adúlteros, dos assistentes, dos adivinhos e daqueles que creem em nós, e de todos aqueles que nos apoiam quando vou mostrar-lhes a ilusão, mas aqueles que fazem essas coisas e aqueles que as consideram não. 122:40. E rangendo os dentes, saiu do abismo uma roda que tinha uma espada reluzente de fogo, e na espada havia tubos. 123:41. E eu lhe perguntei, dizendo: que espada é esta? 124:42. E ele disse: esta espada é a espada da gula. Neste tubo são enviados aqueles que, por sua gula, tramam toda sorte de pecados. No segundo tubo são enviados os murmuradores que caluniam o seu próximo em segredo. No terceiro tubo são enviados os hipócritas e os outros que eu derrubo com as minhas invenções. O anticristo respondeu: o tubo de fogo está na primeira faca. Nele estão as rodas dos adivinhos, dos videntes, dos encantadores e daqueles que neles acreditam ou que os procuraram, pois na maldade de seus corações inventaram a falsa adivinhação. No segundo tubo de fogo estão os primeiros blasfemos, os idólatras e os suicidas. Nos demais,
Os perjuros. Primeiro, uma longa enumeração. 125:43, e Bartolomeu disse: Você faz essas coisas sozinho? 126:44, e Satanás lhe disse: Se eu pudesse sair sozinho, destruiria o mundo inteiro em 3 dias. Mas nem eu, nem nenhum dos 600, saímos, porque temos outros ministros ágeis aos quais damos ordens e dos quais fornecemos anzóis de muitas pontas, e os enviamos sucessivamente para caçar, e eles capturam para nós as almas dos homens, tentando-os com a doçura de diferentes iscas, isto é, com embriaguez e risos, com murmurações, hipocrisia, prazeres, fornicação e o resto. 127:45, e eu também te direi o restante dos nomes dos anjos. O anjo do granizo se chama Sereia, e ele cospe granizo sobre as cabeças, e meus ministros o invocam e o enviam para onde querem. E há outros anjos na neve, e outro no trovão, e outro no relâmpago. E quando algum espírito nosso vem por terra ou mar, esses anjos enviam pedras em chamas e as incendeiam. Nossos membros no fogo. 128:46, Bartolomeu diz: Fique quieto, amordaçado, seu dragão do abismo. 129:47, e Belial disse muitas coisas que eu lhes contarei sobre os anjos, aqueles que correm juntos pelos lugares celestiais e terrestres, com eles caminham, administram as coisas que estão no céu, na terra e debaixo da terra. 130:48, Bartolomeu lhe diz para ficar quieto, ficar amordaçado e ser fraco, para que eu possa implorar ao meu Senhor. 131:49, e Bartolomeu prostrou-se com o rosto no chão, e jogou terra sobre a cabeça e começou a dizer: Ó Senhor Jesus Cristo, o grande e glorioso nome, todos os coros de anjos te louvam, ó Mestre, e eu, que sou indigno de te louvar com meus lábios, ó Mestre, ouve-me, teu servo, e como me escolheste desde o momento do meu medida e não me penalizaste, por ter tido qualquer conversa até o fim em minhas obras anteriores. Senhor Cristo Jesus, ouve-me e tem misericórdia dos pecadores. 50, e quando ele disse isso, o Senhor lhe disse: Levanta-te, que sofra aquele que geme, que se levante. O resto te revelarei. 51, e Bartolomeu invocou Satanás e lhe disse: Vai para o teu lugar com os teus anjos. Mas o Senhor tem misericórdia de todo o seu mundo. Satanás reclama que foi forçado a revelar seus segredos, antes da hora. Simão, o mágico, é um cara mais safado, Senhor. E Tiago e Mamre são meus irmãos. Saróchia, assistentes do fax para Tar, que aparece nos Atos da América de Mateus, de Simão e Judas, veja abaixo. 132:52, mas ele lhe disse: Deixa-me, e eu te contarei como fui lançado neste lugar e como o Senhor fez o homem. 133:53, eu andei por todo o mundo e Deus disse a Miguel: Traga-me um torrão de terra dos 4 cantos da terra e água dos 4 rios do paraíso. E quando Miguel os trouxe, Deus formou Adão nas regiões orientais e moldou o torrão, que era disforme e alongado, dando-lhe tendões e veias, e estabelecendo-lhe juntas. E Deus se prostrou diante dele por amor a ele mesmo, primeiramente porque ele era a imagem de Deus. Portanto, Deus se prostrou diante dele. 134:54, e quando cheguei dos confins da terra, Miguel disse: Adore a imagem de Deus, que ele fez conforme a sua semelhança. Mas eu disse: Eu sou fogo do fogo. Eu sou o primeiro anjo formado, e vou adorar barro e matéria. 135:55, e Miguel me disse: Adore, para que Deus não se irrite com você. Mas eu disse: Deus não se irará comigo, pelo contrário, porei o meu trono acima e contra o trono dele, e serei semelhante a ele. Então Deus se irou comigo e me lançou para baixo, depois de ter ordenado que as janelas do céu se abrissem. 136:56, e quando fui lançado para baixo, perguntou também aos 600 que estavam debaixo de mim se o adorariam, mas eles disseram: Assim como vimos o primeiro anjo fazer,
também não adoraremos aquele que é menor do que nós. Então, os 600 também foram lançados por ele comigo para baixo. 137:57. E quando fomos lançados à terra, ficamos sem nada. Satanás também aparece no livro dos Atos de Tomé. 140:59. Então, eu inventei. Peguei um frasco na mão e raspei o suor do meu peito e os pelos das minhas axilas e me lavei. Peguei folhas de figueira nas mãos e enxuguei o suor do meu peito e das minhas axilas e joguei-o junto às fontes de água de onde fluem os 4 rios. Ela bebeu dali e o desejo dominou, porque se ela não tivesse bebido daquela água, eu não teria conseguido enganá-la. 141:61. E Bartolomeu veio e prostrou-se aos pés de Jesus e começou com lágrimas a dizer assim: Pai, que mais há para nos revelar? A palavra passada do Pai, que os 7 céus mal continham, mas que era o prazer de ser contido facilmente, e sem dor no corpo da Virgem, a quem a Virgem não sabia que daria à luz. Tu, pelo teu pensamento, ordenaste todas as coisas. Tu nos dás o que precisamos. Antes de te suplicarmos, 142:62, tu que usaste uma coroa de espinhos para que pudesses preparar para nós, os arrependidos, a preciosa coroa do céu, tu que foste crucificado na cruz, para que nos afastasses da árvore da luxúria e da concupiscência, tu que bebeste vinho misturado com fel, para que nos desses de beber o vinho do arrependimento, e tu que foste transpassado no lado por uma lança, para que nos enchesses com o teu corpo e o teu sangue. 143:63. Tu que deste nome aos 4 rios. Pison, ao primeiro, por causa da fé. Peixes, que apareceste no mundo para pregar. O segundo, Jan, porque o homem foi feito da terra. O terceiro, Tigre, visto que por meio de ti, a trindade consubstancial no céu nos foi revelada. O quarto, Eufrates, porque pela tua presença no mundo, fizeste com que cada alma se alegrasse pela palavra da imortalidade. 144:64. Meu Deus e Pai, o mais excelente, meu Rei, salva, Senhor, os pecadores. 145:65. Quando terminou de orar assim, Jesus disse a Bartolomeu: Meu Pai me chamou para que eu descesse à terra e ungisse com o óleo da vida todo aquele que vem a mim. E se ele me chamou Jesus para que eu curasse todos os pecados dos que não conhecem e proferisse palavras corruptas, ele. 146:66. E Bartolomeu perguntou-lhe novamente: Senhor, é-me lícito revelar estes mistérios a todos? Jesus respondeu a Bartolomeu: Meus amados, a todos os que são fiéis e capazes de guardá-los em segredo, a esses podes confiar estas coisas, pois há alguns que são dignos delas, mas também há outros em quem não convém confiar, porque são vaidosos, alcoólatras orgulhosos, sábios sem misericórdia, autores de fornicação, caluniadores, mestres da ignorância, e que praticam todas as obras do Senhor, e por isso não são dignos de que estas coisas lhes sejam confiadas a eles. 147:68. E também são secretos, por causa daqueles que não podem contê-los, porque todos os que podem contê-los, terão uma parte neles até o momento. Portanto, meus amados, ou foi dito porque vocês são abençoados e todos os seus parentes, por sua própria escolha, receberam esta palavra confiada, porque todo o meu julgamento. 148:69. Então eu, Bartolomeu, que escrevi estas coisas em meu coração, tomei a mão da glória a ti, Senhor Jesus Cristo, que deu toda a tua graça, que tudo que percebemos, aleluia, glória a ti, ó Senhor, a vida dos pecadores, glória a ti, ó Senhor, a morte envergonhada, glória a ti, ó Senhor, o tesouro da justiça, porque a Deus cantamos a ele. 149:70. E enquanto Bartolomeu falava novamente, Jesus tirou sua capa e tirou um lenço do pescoço de Bartolomeu, e começou a se alegrar e dizer: Eu sou bom, gentil, gracioso e misericordioso, forte e justo, maravilhoso e santo, eu sou bom, aleluia, eu sou gentil e paz, aleluia, glória a ti, Senhor, pois dou dons a todos que me desejam, aleluia, glória a ti, Senhor, pelos séculos dos séculos, amém, aleluia.
150-71. E tendo ele terminado, os apóstolos o beijaram, e ele lhes deu a paz do amor. 151 e 152:1. Bartolomeu disse-lhe: Diga-nos, Senhor, qual é o pecado mais grave do que todos os pecados? 150-32. Jesus disse-lhe: Em verdade vos digo, que a hipocrisia e a calúnia são mais graves do que todos os pecados por causa delas. O profeta disse no Salmo, que os ímpios não permanecerão no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos, nem os ímpios no julgamento de meu Pai. Em verdade, vos digo, que todo pecado será perdoado a todos os homens, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. 154:3. E Bartolomeu lhe perguntou: Qual é o pecado contra o Espírito Santo? 150-54. Jesus diz: Quem falar contra alguém que serviu ao meu Santo Pai, blasfema contra o Espírito Santo. Pois todo aquele que serve a Deus, com adoração, é digno do Espírito Santo, e quem disser qualquer mal contra ele, não será perdoado. 156:5. Guia: aquele que jura pela cabeça de Deus. Se alguém pecou com o pecado da carne, qual será a sua recompensa? 159:8. E Jesus disse: É bom que aquele que for batizado venha ao batismo sem culpa, mas os desejos da carne se tornarão amantes. A sobriedade pertence a um só casamento, pois em verdade vos digo, que quem pecar depois do terceiro casamento, não é digno de Deus. Mas, se a concupiscência da carne quiser vir sobre ele, que seja marido de uma só mulher. Os casados, se forem bons e pagarem o dízimo, receberão 100 vezes mais. O segundo casamento é lícito, contanto que se mantenha a prática diligente das boas obras e o pagamento do dízimo. Mas o terceiro casamento é desaprovado, e a virgindade é melhor. 169. Mas nós vos anunciamos, a todos, que vos abstenhais de tais coisas, porque eu não vos afastarei de mim, e vos darei o Espírito Santo. 161:10. E Jesus subiu nas nuvens, e apareceram 2 anjos, que disseram: Homens da Galileia, e os demais. 161:10. E Bartolomeu e os apóstolos adoraram e glorificaram a Deus, dizendo fervorosamente: Glória a ti, Pai Santo. O sol jamais se apagará. Incompreensível, cheio de luz, a ti seja a glória, a honra e a adoração por todos os séculos. Amém. Agradecemos por ter assistido esse vídeo até o final. Daremos continuidade nas revelações do Evangelho de Bartolomeu na terceira parte no próximo vídeo. Que Jesus te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.